Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles lhes responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lê sua cabeça e ore comigo também. Ore junto comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos mais uma vez com a oportunidade, a oferta tão preciosa da palavra de Deus diante de nós. Não que tenhamos buscado por isso, não que tenhamos desejado por isso, mas mais uma vez o Senhor nos traz aqui, o Senhor nos traz até a Tua palavra. E se o Senhor nos trouxe, cremos que aquele que começou a boa obra há de terminar. É uma noite onde a dependência de Deus se faz real nesse lugar, do pregador, do ouvinte, do jovem, da criança, do ancião. Nós essa noite dependemos do Espírito Santo de Deus, para que nossos corações possam ser avivados, para que os mortos sejam vivos, para que os surdos ouçam, os cegos vejam. O Evangelho só será entendido se a graça de Deus descer sobre esse lugar. Então nós clamamos ao Espírito Santo de Deus que desça com fogo aqui hoje, fale com o nosso coração e fale e transforme nossas dúvidas, Senhor, em nada, e que toda a certeza do Evangelho nos seja suficiente. Perdoe os nossos pecados. Queremos entrar diante de Ti essa noite dizendo: perdoa-nos, limpa-nos das coisas que pensamos esses dias, das coisas que pensamos essa tarde, das coisas que fizemos, das estupidez da vida, as coisas que nós cometemos de errado. Perdoa-nos, por favor, de todo o agravo que cometemos contra a Tua santidade, e nos permita entrar diante do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelos méritos do nosso Salvador. Em nome de Jesus rogamos e oramos e acreditamos que somos ouvidos. Amém e amém. A todos que estão aqui, uma boa noite. Aos que nos visitam pela primeira vez também, uma boa noite. Nós estamos diante de um quarto sermão, uma quarta sequência de pregação. Aqueles que estiveram aqui tiveram a oportunidade de ouvir também sobre outros 3 encontros onde estamos celebrando a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi um evento que desencadeou reformas em vários ângulos da igreja, e a própria comunidade, e a sociedade, ciência, tecnologia, tudo foi afetado pela Reforma Protestante. Temos um marco inicial dessa reforma, que foi 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixa na catedral da igreja onde costumava pregar, na porta dessa catedral, ele afixa 95 teses contra os desmandos da igreja institucional do seu tempo. E hoje nós estamos aqui com a oportunidade de celebrar mais uma vez a Reforma Protestante. Não pregamos a Reforma Protestante, nós celebramos o que Deus fez
na Reforma Protestante através da vida de homens como Martim Lutero, como João Calvino, como John Knox, como tantos que a gente citou ao longo desses 4 domingos. Hoje nós estaremos nesse 4º encontro e aqueles que puderam acompanhar pela internet os demais vão entender que os encontros progressivamente culminam para alguma percepção final. E eu espero que você possa nos ouvir na internet, no nosso canal, caso não tenha tido essa oportunidade. Dê uma olhada, por favor, no texto onde repousamos os olhos. O verso 13, que eu e você lemos, ele está no meio de um capítulo que, obviamente, já tem um desenvolvimento. Por isso, nós já vamos retomar o entendimento do início do capítulo brevemente para poder entender a contextualização. Nós estamos celebrando a Reforma Protestante porque dentro da Reforma Protestante, em 1517, no século XVI, Lutero mais uma vez pregou sobre a salvação ser algo que vem apenas de Deus, ela não vem dos homens. De que a salvação ela é produzida por Deus, sustentada por Deus, conduzida por Deus, e tudo mais que possa acontecer de bom, espiritualmente, materialmente, fisicamente falando, é atribuído a Deus. Lutero, então, pela graça de Deus, reconquista essa percepção para a igreja, junto com outros homens que nós citamos. A igreja, que naquele tempo estava em desbandos e abandono institucional, ela também recebe uma atenção mais especial pela vida de Lutero, e nós vamos discorrer sobre isso também. Talvez hoje seja muito fácil para mim e para você vir até aqui e cultuar Jesus Cristo de forma tão simples, né? Você entrou, desceu, talvez veio de carro ou não, e subiu pelas escadas e está tudo resolvido. Parece que está muito simples, é muito fácil. Você chega, você canta, eu canto, a gente volta e mais um culto aconteceu. De repente você não gosta dessa igreja, aí você vai procurar uma outra igreja, ou você está vindo de uma igreja, vem até aqui, talvez você esteja numa troca de comunidades. Isso parece ser muito simples, e talvez pela facilidade com que essas coisas ocorrem hoje, nós não damos o devido valor a elas. Não damos o devido valor ao fato que você pode se sentar aqui e pode não se sentar aqui semana que vem. Você pode estar aqui, mas pode vir a não estar nessa igreja, ou mesmo daqui a alguns anos congregando aqui. Isso nos parece ser muito simples, muito fácil, né? Então essa falta de valor por essas coisas é uma coisa que talvez Lutero, nos fins dos anos, onde ele escreve coisas muito profundas sobre a igreja, e às vezes sobre a raiva dele, com a facilidade com que os fiéis naquela época, já em 1540, 1541, eles vão lidar com... Ele dizia, Lutero, passou por mim e disse que hoje não vai vir. Ele não vai vir ao culto hoje. Então Lutero ele ficava muito desesperado com a década de 40 do século XVI, onde aquela região da Alemanha as pessoas já não estavam tão ligadas àquele comecinho de 30 anos atrás. Pastor Lutero, hoje eu não fui porque eu cuidei de algumas coisas em casa. Lutero ficava queimando com isso. No meio da década de 30, já com muita raiva dessas coisas, ele falou que quando pregava sobre Deus ser o justificador dos homens, e as pessoas diziam amém, ele se irava, e ele dizia, como pode só dizer amém? Por que não chora? Por que não se desespera? Então já naqueles 20 anos de pregação constante sobre a graça e a misericórdia de Deus, sobre a liberdade que um cristão tem de congregar na igreja, Lutero já sentia os efeitos que a raça humana pecadora tem e desenvolve quando aquilo que é mais precioso, mais maravilhoso, é desdenhado. E isso irritava Lutero. No fim da vida dele, ele morre em 1546, no fim da vida dele, ele só escreve sobre igreja, praticamente. Ele começa a se preparar e acaba não tendo como confrontar-se com o Concílio de Trento na Igreja Católica. Então Lutero, naquele momento, ele se vê necessariamente voltado para a igreja. Lutero velho, como eu vou chamar ele agora nesse final, ele escreve coisas que você pensa assim, poxa, uma pessoa mais velha vai ficar mais suave. Você pode pensar isso, né? Não, se você lê os escritos desse reformador, no fim da vida, ele parece um cão selvagem. A Igreja Católica chamava ele de javali. Parecia que quando ele passava, ele saía destruindo tudo. Tem um escrito dele de 1539 sobre concílios e igrejas, que ele avança furiosamente
com qualquer tentativa de que a igreja ou o evangelho fossem afastados 1 milímetro da sua posição. Lutero velho é mais brabo que Lutero novo. Isso para mim foi inconcebível quando eu estudava sobre Lutero. Parecia que quando ele pronunciava as questões sobre a igreja, ele era tomado de uma proporção por aquilo que falava, que ele ficava transfigurado, transtornado. Melancton, seu discípulo e amigo, no seu enterro, pronunciou uma frase transtornadora. As pessoas ficaram transtornadas. A frase era o seguinte: devido à magnitude dos defeitos, Deus deu a esta época um médico violento. Imagine que a própria época de Lutero considerava ele um homem agressivo. Talvez você ache estranho que é aquele que concebeu o Castelo Forte, né? Você cantou hoje aqui, Castelo Forte é o nosso Deus. Você exaltou o nome de Deus aqui, não foi? Poesias lindíssimas, mais os seus 30 e poucos hinos que ele compôs, que fizeram muita diferença para a igreja. Lutero, que era compositor de tantas belas poesias e palavras, era capaz de, quando alguém tocava no evangelho ou na igreja, ele até xingar a pessoa. E xingar do jeito que a gente entende que é xingar. E eu não quero entrar na questão do xingamento, mas eu quero pensar assim: o que mexia com esse homem? O que transtornava Lutero? Duas coisas muito claras: a pureza do Evangelho, e a igreja está incorruptível diante de Jesus Cristo, perturbavam Lutero. Ele não suportava qualquer acusação contra a igreja santa, católica, e católica na proporção de universal, da igreja de todos, da igreja que Jesus fundou. Lutero não suportaria que alguém ofendesse a igreja com ensinamentos errados, com atitudes que desdignificassem a igreja. Ele escreve algo que hoje eu acho que poucos teriam coragem de escrever. Ele escreve assim, em 1500 e pouco, ele escreve um tratado chamado Contra o Papado em Roma, fundado pelo diabo. Talvez você olhe e fale: isso é loucura. Ele olhava para a igreja e ele dizia assim: não mexa com a igreja, ela é minha. E o minha dele não é uma questão de posse, mas a igreja era dele e ele era da igreja. O evangelho era de Lutero e Lutero era do evangelho. Paulo, em suas cartas, chega a mencionar o meu evangelho, de tal forma que esses homens de Deus eram possuídos por Deus para lutar contra os desmandos nessas coisas. Essas coisas lhes passavam a ser suas e eles passavam a ser delas. Isso é grandioso. Hoje, será que nós podemos dizer que quando ofendem a igreja nos ofendem? Ou nós continuamos ofendendo depois que alguém ofende? É mesmo, tá uma bagunça. Será que depois que alguém chega e destila um sutil quase evangelho, você sabe quando alguém dá um quase evangelho? Ela prega um quase evangelho, você fala: é isso aí, eu começo. Depois, será que isso te deixa irado? E aí eu posso dizer o seguinte: isso te toma de desespero? Ou não? Está pregando errado. Não é, a igreja tem problemas, toda igreja tem problemas. Será que nós não aprendemos com os reformadores, com Paulo, com tantos homens de Deus, o valor dessas coisas? E por isso, quando nós cantamos na igreja, nós cantamos muito mais fraco do que para os nossos times de futebol, ou para as nossas músicas, onde a gente coloca as nossas festas. Será que a gente se distrai com a igreja? E como foi colocado aqui pela irmã, será que o nosso coração não está nela? Não está no Evangelho? E são apenas coisas que permeiam a nossa vida. Acredito que Jesus Cristo nos trouxe hoje aqui para refletirmos profundamente sobre por que homens como Lutero ficavam tomados de fúria santa contra esses desmandos. E para isso, e usando certamente sempre as Escrituras como base, eu acredito que nós encontremos em Mateus 16 um entendimento de por que Lutero ficava assim. Então eu peço que você conduza o seu olhar e o seu coração em Mateus
E logo no começo do capítulo 16, você percebe que Jesus está no meio de víboras. Saduceus e fariseus ali fazem perguntas, jogam estratagemas, eles estão tentando. Vem cá, dá-nos um sinal, tu és o Messias, dá um sinal para a gente de que tu és o enviado. Jesus está olhando para aquela raça miserável, aqueles homens, como ele vai chamar, e você vê aí no verso 4, geração perversa e adúltera. Duro esse discurso, né? Duro ouvir isso, né? Você faz uma pergunta para Jesus, vocês são perversos e adultos. E ele fala mais o seguinte, ele fala, ó, não vai ter nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas. Fica aqui compreensível que Jesus está dizendo o seguinte, leia Jonas, que quando eu morrer e ressuscitar depois de 3 dias, você vai entender em Jonas a minha ressurreição. Jesus lança as escrituras em riste desses homens. O capítulo 16 se desenvolve e aí vai chegando no verso 11 e 12, depois dessa discussão rápida. Os discípulos não estão entendendo. Jesus está falando assim, olha só, não se deixem ludibriar pelo fermento dos fariseus e saduceus. O que é o fermento ali? Essa doutrina que de pouquinho em pouquinho vai levedar, vai enchê-los, vai tomá-los. Eles não entendem de primeiro, acham até que é sobre comida. Jesus depois insiste e eles percebem que é sobre um tipo de doutrina maligna que corromperia a compreensão desses homens. Dadas essas coisas, a gente entra no verso 13. E a primeira frase diz que Jesus foi para a região da Cesareia. Não sei quantos irmãos aqui conhecem geografia bíblica, mas é importante perceber que Cesareia era, de todas as cidades da região da Judéia, Jerusalém, era a cidade mais idólatra. Ela era considerada a cidade pagã, era o apelido dela. Mas ao mesmo tempo que era a cidade mais idólatra, tinha até altar para César, ela também era a cidade onde os judeus eram mais instruídos. Olha que coisa interessante. Eles sabiam muito bem, desde a sua fé até a cultura helênica, a cultura dos homens daquela época. Isso fala Joséfo, historiador, de que as pessoas eram instruídas. Naquele contexto, faz muito sentido essa pergunta de Jesus. Ele vai perguntar assim no verso 13. Primeira pergunta, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Essa pergunta é uma pergunta basicamente para dizer o seguinte: o que o povo diz que eu sou? Quem é esse para o povo? E eles vão afirmar, olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros vão dizer que tu és Jeremias ou alguns profetas. Já mostra de cara que a voz do povo não é a voz de Deus, em nenhuma instância. Agora, não dá para desconsiderar que Jesus lembra João Batista quando prega sobre as víboras, contra Herodes, ou prega que o Espírito Santo virá e virá fora do templo. Então parece com Elias um pouco, mas não é Elias. Se você olhar Jeremias vai fazer predições terríveis sobre o templo. O templo vai cair, o templo vai ser tomado. Se você ler, Jeremias previu isso e o templo caiu. Nabucodonosor tomou, mas Jesus não é Jeremias. E aí eles vão falar, um dos profetas, o senhor parece um pouco de cada um, parece que o senhor representa todos eles. Mas Jesus não era nenhum deles. Jesus percebe que a pergunta para o povo não ia gerar nenhum tipo de resposta. Então ele faz a segunda pergunta, que está no verso 14, verso 15. E vocês, quem dizem que eu sou? Não dura um instante. Pedro já abre a boca e responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele dispara, não tem uma pausa. Parece que Pedro já estava esperando aquele momento. Parece que aquele momento já era o momento de Pedro. Nesse momento, a gente vê algo incrível acontecendo nas Escrituras. Pedro declara simples assim: o Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido, o aguardado, o esperado. Talvez para nós essa frase seja muito simples, mas naquele momento ali eu quero que você possa remeter o contexto onde estamos. Pedro diz o seguinte: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é o Messias? É o Cristo.
ungido, escolhido por Deus, aquele que cumpriria as predições proféticas sobre a casa de Davi, o último rei que estabeleceria o governo perpétuo de Deus e livraria seu povo da opressão. Pedro não está dizendo Messias, ungido, ele está falando, o Senhor é o rei definitivo, o Senhor é aquele que haveria de vir. Isso já deveria deixá-los assustados e eles devem ter ficado perplexos, mas a segunda parte é ainda mais perplexa. Filho do Deus vivo. Em Jó você encontra Deus falando que os anjos são seus filhos, num contexto. Se você pegar também em vários profetas, você encontra que Israel é filho de Deus. Só que esse momento aqui, quando ele coloca Messias, ungido, e coloca filho do Deus vivo, ele vai evocar não simplesmente mais um filho, mas eu te convido a ver que filho é esse, no Salmo 2, marcando ainda Mateus, porque vamos voltar para lá. Quem Pedro afirma que Jesus é? Pedro afirma que Jesus é o cumprimento do Salmo 2. Olha o Salmo 2, verso 7. Salmo número 2, verso 7. Diz assim: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sabe o que ele acabou de dizer? Que esse é Jesus, um rei estremecedor, um rei que não sobraria nada na frente dele. Jesus iria abalando e destruindo tudo que encontraria. Esse é o Messias. Eu quero imaginar com você a perplexidade dessas pessoas. Pedro falou: o Senhor Messias. As pessoas sabem do que ele está falando. Elas param naquele momento. Nossa, a gente estava jogando baixo então. Jeremias, João Batista, profeta. Ele falou que ele é o definitivo, ungido. A mente deles deve ter explodido. Roma vai ser destruída. Não vai sobrar nada. Se ele falar fogo do céu, é fogo do céu. Se ele falar que não vai, não vai. Se ele falar que vai, vai. Quando ele entrar em Jerusalém. Sabe, todas essas coisas que imagino permeavam a mente deles. O assombro, lágrimas. Talvez alguns sentaram e oraram a Jeová, dizendo: Jeová, louvado seja Jeová. Mas será que Jesus confirmaria? Em Mateus, temos a resposta lá onde estávamos. Volte lá comigo. Mateus capítulo 16, 17. Vem a confirmação do assombro. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus diz: sou eu. Isso mesmo, Pedro. Eu sou o rei do Salmo 2. Eu sou o maravilhoso conselheiro, o Deus forte e príncipe da paz. Eu sou o cumprimento profético desde Gênesis. Eu sou aquele que havia de vir. Jesus naquele momento escancara a eternidade e se mostra Filho de Deus. O momento ali deve ter sido de total assombro. E óbvio, todos tinham errado. Só Pedro tinha acertado. Eu imagino Pedro também. Você imagina Pedro? Eu fico pensando em Pedro, falando: uau, eu descobri o que ninguém descobriu. Mas Jesus já entra naquela cena 2 aí, já fala: bem-aventurado. Ele não diz parabéns, ele diz: você é um abençoado. Você é alguém muito abençoado. Você é um bem-aventurado, você é feliz. Ele não diz parabéns, você é esperto, eu vi que você entendeu. Não.
Ele vai dizer: abençoado, louvado seja Deus porque você entendeu. E ele vai dizer mais: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, significa filho de Jonas, que era o pai dele, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Nesse momento aqui, Jesus Cristo vai dizer claramente: não tinha como você descobrir isso se Deus não te demonstrasse isso. Essa é uma das coisas e uma das doutrinas da Bíblia que mais nos trazem, às vezes, inconformação. Às vezes, depois de um sermão, você prega para a pessoa e você vai sentar com ela e você vai falar com ela, ela vai dizer até que entendeu, ela é capaz de dizer para você por que Jesus é, quem Jesus é, de onde ele veio, para onde ele foi, mas ela não se converte. Porque é necessário que Deus revele isso, na profundidade do que isso é. A palavra de Deus precisa que o Espírito de Deus venha. Caso contrário, até aqueles que aqui essa noite já ouviram dizer que Jesus é o Filho de Deus, podem estar passivamente ouvindo: uma bênção isso, né? Que bom que eu sei, que bom que eu já aprendi. Isso deixa claro a nossa passividade ante a grandeza. A nossa passividade ante a grandeza perturbava homens como Lutero, porque eles estavam diante de Deus, olhando para ele, dizendo-se grande. Estamos diante da revelação. Jesus não era só homem, é Deus. A pessoa que nós cultuamos e cantamos essa noite é o Filho de Deus encarnado. Deus totalmente, 100%, não uma parte de Deus. Deus todo em Jesus Cristo. E homem todo em Jesus Cristo. Todos os sofrimentos, aflições e desesperos da raça humana. E toda a divindade, a beleza, a divinidade em Jesus Cristo. Grandioso, como diria Santo Anselmo, creio para que possa entender. Essa noite eu creio para que eu possa celebrar e adorar. A não ser que um milagre agora venha do teu coração, você não consegue adorar. Você precisa que Deus venha e diga: adore a grandeza dessa revelação. Se dobre diante da majestade que as Escrituras deixam. Não é possível adorar a Deus sem a presença de Deus. Pedro, você não conseguiria. Pedro não daria para você nenhum seminário, nenhum Talmud, nenhum curso de rabino, nada, Pedro. O que você acabou de dizer, só sabe porque Deus falou no seu ouvido. Você já se converteu? Você já se converteu? Não, você foi convertido, porque Ele foi até teu ouvido. E Ele falou quem Ele é. Ele disse a grandeza do reino. Ele disse: confia em mim, vou te limpar. Então tu se dobrou, e aí tu confiou. Ele disse: fala comigo. Então teus lábios se mexeram. Ele disse: canta, e tu cantou. Ele disse: ora, e tu orou. Não como um fantoche, mas como um filho vivo. Se essa noite nosso coração puder adorar o único Deus verdadeiro, Ele está aqui. Ele está aqui, o único Deus verdadeiro. Muitos no mundo agora estão adorando deuses falsos. Falsas igrejas pregando deuses falsos estão adorando a si mesmas. E o Deus verdadeiro diz a teu coração: amo você, quero salvá-lo, quero transformá-lo. Isso é grande. Isso deveria mexer com a gente todo dia. Todo dia. Todo dia. Nesse momento de assombro, Jesus vem com 4 ideias rápidas, diretas, que vão solapando nossa mente, e Ele vai dizer assim: olha, Ele vai dizer no verso 18: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, depois de deixar todos boquiabertos com a grandeza
de quem estava falando. Naquele momento não era mais o Jesus de 4 cenas atrás, agora é o Messias, agora ele se revela, e agora ele vai olhar para Pedro e falar: tu és pedra. Muitos teólogos afirmam que essa pedra é a confissão de Pedro, e eu os respeito. Gosto muito da perspectiva de um teólogo chamado Ian Carlson. Ele vai falar o seguinte: olha, mesmo que Pedro seja pedra, mesmo que ele seja pedra, afinal Deus usou tanto Pedro para começar aquilo tudo. Deus deu sabedoria a Pedro no conselho de Jerusalém. Deus colocou Pedro ali na disposição do Pentecostes. Deus usou Pedro na casa de Cornélio, da pregação do primeiro gentil. Então, se for Pedro, a tal Pedro, isso não muda nada. Não muda nada. Sabe por que não muda nada? Porque ele diz assim: tu é pedra, mas eu edifico a igreja. E sabe o que ele diz? Sobre Jesus e as pedras. Cada um de nós está abaixo dele, recebendo ordens do Senhor na igreja. Essa noite, cada um de nós tem que ter a consciência de quem manda aqui e de quem está edificando a igreja, de quem está edificando a sua igreja visitante. Se ela for a igreja do Evangelho, se for a igreja de Jesus Cristo. Isso às vezes deixa a gente confuso, mas isso tem a ver com um contexto. Por exemplo, 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça, Paulo vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Nesse momento aqui é Paulo quem edifica. E é claro, quem é que está sobre nós edificando? Quem é que está sobre nós colocando pedras no edifício da igreja? É o Cristo. Você tem medo, sabe o que acontece quando alguém perde de visão de que Cristo edifica a sua igreja? Tem medo de vir aqui pregar, tem medo de participar das coisas da igreja, tem medo de se entregar à igreja. Eu vou comprometer a igreja, eu vou destruir a igreja, eu não estou preparado, eu não sei se eu consigo me entregar, eu acho que não é o momento. Deixa eu te dizer uma coisa: quem edifica a igreja é Jesus. Se você está com medo de atrapalhar a obra dele, tenha certeza que você não vai conseguir. Em nenhum momento. O Senhor da igreja edifica a sua igreja. Entregue-se a Jesus e permita que Ele te use. E permitir é uma concessão de linguagem essa noite. O Senhor edifica a sua igreja. Essa afirmação de senhorio deveria acabar com todos os medos, timidez. Sabe aquela coisa que você fica assim: eu sou tímido, eu não consigo, eu não falo, eu não ando, eu não sei falar, não sei fazer, não sei mexer com criança, não sei mexer com velho, não sei mexer com adulto. Sabe quem edifica? Sabe quem vai te usar? É o Senhor da igreja. Se você recuar, tenha certeza que confia demais em si mesmo. E se avançar, é porque confia em si. Quem confia em Jesus se entrega. Cansei de ler missionários que foram a lugares distantes sem saber a língua. E foram. Passaram anos aprendendo línguas. Lá mesmo. Cansei de ver gente que não tinha nada, como Charles Spurgeon, não tinha um seminário, não tinha nada. E foi. E foi por quê? Porque Jesus mandou. Nós estamos indo evangelizar porque tem almas perdidas. A gente vai porque foi ordenado. Ide. A gente não vai porque não tem almas perdidas. Não, a gente vai primeiramente. E talvez até unicamente, porque fomos ordenados a ir. Quem é o Senhor da igreja? Eu te pergunto. Quem manda aqui essa noite? E ele junta isso com as portas, pode falar, as portas do inferno. Não prevalecerão. Inferno aqui é Hades. E a construção vai levar à morte, ou seja, as portas da morte, do Sheol hebraico, não prevalecerão. Nesse momento, Jesus aqui vai confrontar talvez o maior medo de um homem hebreu, que é o medo da morte. Aqueles que já leram Eclesiastes, já leram livros poéticos, viram que a morte às vezes é uma incógnita. O que tem? É o mundo do sono. A gente dorme, a gente fica onde? Jesus coloca ali o maior confronto de um homem hebreu. Sabe, até a morte, a minha ordem passa por cima. Não tenha medo da morte, ela não vai te impedir. As portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão.
E vai dizer mais, vai falar, olha, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Eu vou te dar a chave para isso. E aqui, é claro, a gente tem que entender o uso da linguagem aqui. O que se liga? O que liga o homem ao céu? O Evangelho. O que é chave? Autoridade. O servo com mais autoridade na casa do seu senhor, o escravo com mais autoridade, era aquele que levava a chave. O escravo a qual se tinha confiado algo de mais precioso era o escravo da chave. Temos aqui um escravo com a autoridade de pregar. E outros escravos aqui, recebendo as chaves, a autoridade, a identidade de pedra e edifício de Deus. E se não celebrarmos isso essa noite, não pela reforma protestante, mas pelo nome de Jesus, falharemos profundamente na nossa adoração. Só que aí acontece um evento que muda. Se naquele momento ali a euforia, você imagina as conversas, eu não quero ser aqui, eu não quero inferir, mas eu fico pensando no caminhar. Eles estão andando com essa novidade. O rei está no nosso meio, o rei está conosco, o rei. Você imagina como é que vai ser? A gente tem em outros evangelhos diálogos como: olha, quando entrares no teu reino, fala com meu filho de um lado, teu filho do outro. Então imagine que as conversas iam na direção de: olha quem está na frente. Só que o verso 21 começa a trazer uma série de desencantos. Dê uma olhada. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Que Deus não permita isso. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Imagine que o Pedro que falou: tu és, eu sou Pedro, eu sou a pedra. Imagine eu nesse reino, imagine como é que vai ser isso. E de repente Jesus começa a falar: eu vou ser rejeitado por todo mundo, não vai haver aceitação, não vai haver aceitação. Quando eu chegar lá, eles vão me prender, vão me açoitar, vocês vão ser tudo espalhados, eu vou ser morto. Eu imagino já assim um assombro, e eu vou ressuscitar. Ninguém ressuscita. Está entendendo? Pedro chega para ele, chama na razão, ele quebra todos os protocolos de discipulado naquele momento. Um discípulo jamais repreenderia o seu discipulador ali naquele contexto hebraico, jamais. Ele chama Jesus e diz: não vai acontecer. Na mesma hora, Jesus olha para Pedro e fala: sai da minha frente, Satanás. Entre Jesus e a igreja, não entre na frente. Pode ser Pedro, pode ser eu ou você. Ele não vai deixar de fazer o que tem que fazer. Ele não vai ser suscetível a qualquer percepção nossa de como ele deve ser Jesus. Pedro, naquele momento, a mesma pedra de edificação, é agora num trocadilho perfeito, pedra de tropeço. Isso mostra a nossa inconstância. Isso mostra que não é sobre nós. Isso mostra que Deus não depende nem pode depender de nós, porque com a mesma boca louvamos e com a mesma boca falamos mal dele. Com a boca que falamos glória a Deus, a gente está falando mal do irmão. Com a boca que a gente está dizendo louvado seja Deus, a gente está desprezando Jesus. Com a mesma boca que a gente diz eu não vivo sem Jesus, a gente vai para casa correndo para saber quando é que deu a eleição. A mesma boca que louva a Deus é a boca que diz: Deus não, isso não. Deus eu quero, Deus não. E Deus pode contar com gente assim? Com a gente assim? Não pode. Por isso Ele edifica a igreja. Por isso é Jesus Cristo o Senhor da igreja. E isso deveria novamente nos animar. Mas como, irmão? Simples. Você é inconstante como eu? Como Pedro? Então você tem um Deus excelente.
Então você tem alguém essa noite que pode libertá-lo da prisão, da falta de significado de vida, porque Jesus ressignifica a vida dos inconstantes. Ele empurra esse pessoal que acha que não dá para nada, esse pessoal que quando percebe suas falhas, olha e fala assim: olha, eu não consigo ficar mais do que 10 minutos firme em Deus. E aí você fala que você não consegue porque você fica firme em você. A pedra de louvor virou pedra de tropeço. É assim que nós somos. Jesus é duro, e eu tenho certeza que nesse momento aqui a gente lembrou até de Lutero, quando disse: sai Satanás daqui, apontando para a igreja católica, sai diabo daqui, e vociferando. É nesse momento que tu entende, de repente, Jesus é aquela fúria nos cambistas: a minha casa é casa de oração. Elias: quem é de Deus passa para cá, quem não é de Deus passa para lá. Pode parecer muito louco isso, né? Um homem brabo, bruto. Um Paulo em Gálatas que não diz nem boa noite, nem boa tarde, já metendo a faca dizendo o seguinte: inconstantes, ânimo dobre. Maldito é aquele que perverte o Evangelho. Incrivelmente essa fúria se torna concebível quando prestamos atenção no zelo de Jesus Cristo com a igreja. Não entremos na direção de Jesus tentando destruir a igreja dele. Quem entrar na frente vai ser destruído. Pode ser eu, pode ser Pedro, pode ser você. Esse momento aqui deve ter chocado os discípulos. Já estavam chocados com a grandeza da revelação. Agora aquele que revelou, a boca do que revelou, agora é diabo. Agora ele é inimigo. Eu imagino a confusão. Jesus, eu não diria que traz um ponto de pacificação, mas eu diria que ele afunila algo agora. Ele traz a compreensão do Evangelho do alto, a grandeza do Filho de Deus encarnado. Ele traz a miséria humana e inconstância humana na tentativa de servir a Deus. E agora ele vai para servir a Deus. Como é a vida então de quem serve a Deus? Se minha boca não consegue ser constante, como de fato posso servi-lo? O verso 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os que quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Pedro queria um reino, mas não um reino com cruz. A ideia de um Messias sofredor, eu e você não queremos. O Messias sofredor é estranho à nossa consideração de um rei vitorioso. Quando olhamos para Jesus e os seus sofrimentos, conseguimos até achar nobre, mas não desejamos. Vamos ser sinceros: quem quer ir para a cruz? Quem quer ir para o pior sofrimento do seu tempo? Compare a pior tortura de seu tempo. Era a que Jesus passou. Quem quer ir para o vexame público, para a vergonha, para a desonra, para a desapropriação de qualquer possibilidade de ser alguém socialmente aceito? Quem quer ser completamente execrável diante da religião que cultua? Quem quer ser lixo do mundo? Ninguém quer ser. Então Jesus afirma que o único modo de estarmos com Ele é depois que Ele vai à cruz dele, nós seguimos na nossa atrás dele. É o único jeito de ser discípulo. Aí as coisas começam a se separar e a se afastar. Lembra das portas da morte? As portas do Hades? Parece incrível, mas parece que o único modo de você fugir das portas da morte é indo para a morte. É um paradoxo cristão. Você vai fugir da morte, você quer fugir da morte, e como é que você vai? Indo para a morte. Você quer alcançar a vida plena, existencialmente inteira, integral, e o que você vai alcançar? Você vai encontrá-la na morte em Jesus. Mas aí começa a haver, eu vou concluindo por aqui, começa a haver uma clarificação
naquilo que nós falamos na introdução. Lembra de Lutero? Lembra da fúria dele com a igreja? Lembra com aquele modo dele? É muito simples. Lutero achou um tesouro enterrado, vendeu tudo que tinha e ficou com aquele tesouro. E sempre que alguém tentava pegar dele, ele: não. Uma vez Lutero falando sobre isso que lemos, ele disse assim, preste atenção nesses versos, estamos concluindo. O povo santo e cristão é externamente conhecido pela santa possessão da Sagrada Cruz. Tem de suportar todo infortúnio e perseguição, toda espécie de provação e todos os males do diabo no mundo e da carne, com tristeza interior, timidez, medo, pobreza exterior, desprezo, enfermidade e fraqueza, a fim de ser como sua cabeça, o Cristo. Esses são dos últimos escritos de Lutero. Por que ele era tão agressivo? Você quer saber por que ele era tão agressivo? Porque ele havia perdido tudo e ele só tinha uma coisa em cada mão: a igreja e o evangelho. Ele não tinha mais nada. Então não tente tirar isso de Lutero, não tente tirar isso de Paulo, não tente tirar isso dos homens que venderam, que perderam. Você quer saber por que a gente não briga pelo evangelho e pela igreja? Porque não são as únicas coisas que nós temos outras. Por isso não nos entregamos. Por isso você não consegue dizer com toda a sinceridade do seu coração que as duas coisas mais preciosas na sua vida são o evangelho e a igreja. E ainda que teoricamente você tente, terá de afastar uma centena de desejos laterais que militam contra Cristo e seu conhecimento. Você responderia aquilo que aquela irmã perguntou? Quais são seus amores? Dá para entender a fúria de Lutero. Dá para entender por que ele chegou naquele ponto. Ele só tinha duas coisas: o evangelho e a igreja. Você tem isso? Você tem o evangelho e a igreja. São as únicas duas coisas que você tem. Você sai daqui pensando em evangelho e igreja. Você passa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o seu assunto mais desejoso é evangelho e igreja. Como a igreja pode ficar melhor, como Jesus pode te usar. Qual é o teu assunto quando temos como conversar sobre o que quisermos conversar? O que falamos sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o evangelho de Jesus, sobre a grande obra que Jesus compôs? Não é isso que diz nossa mídia, não é isso que diz nossas conversas, não é isso que diz o fim do culto. O evangelho e a igreja. E nós cantamos isso. E antes de orar, eu apenas quero te lembrar sobre o que nós cantamos e se isso vale para você. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Esse homem só tem o evangelho e a igreja. Não mexa com ela, não mexa com o evangelho. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Espírito Santo se move nessa noite aqui. Sabemos que o Espírito Santo está fazendo incursões em corações aqui essa noite. Sabemos que há pessoas aqui que estão queimando, há lágrimas rompendo pelos olhos. Há pessoas olhando para Lutero, para Paulo, para Elias, para João Batista, olhando para os mártires e dizendo como eles conseguiram. Ah, Senhor, eles só tinham a igreja e o evangelho. Eles não tinham mais nada.
Eles não tinham absolutamente nenhuma pretensão. Eles não tinham uma agenda que excluísse Deus, a igreja, o evangelho, a obra. Eles não tinham duas agendas na vida. Eles não tinham um plano B, Deus. Nós temos planos. E eles são A, B, C, D. Ah, Senhor. Pode o Senhor, essa noite, tocar nos ossos secos. O Senhor sabe. Eu clamo por mim. Eu clamo pela igreja. Eu clamo por esse visitante. Talvez não te conheça. Eu clamo por cada um de nós aqui, pedindo até ao Senhor que já estejam fazendo orações pessoais, que já estejam olhando para si mesmos, comparando com o que foi pregado, com o que Deus falou. Será que de fato, se temos de perder famílias, bens e prazer, será que já perdemos, Deus? Será que ainda está nas nossas mãos o Evangelho e a igreja? Não estão. Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui movendo as pessoas. Move, Deus, pessoas aqui completamente indiferentes quanto à presença do Deus vivo. Move aqui cristãos antigos, secados pela amargura. Move aqui jovens paralisados com o sucesso, a vontade de vencer para si mesmo, a própria agenda, a própria vida. Mexe aqui com homens, Senhor, passaram uma vida inteira esperando o dia para estarem prontos, e olham para Pedro e Pedro não estava, e olham para Lutero e ele nunca esteve. Ah, Deus, que esses homens se levantem e digam: eu quero só a igreja do Evangelho. Mexe nas crianças, que essas crianças aqui hoje possam ouvir a mensagem do Evangelho e converter-se de todo o coração. Nós precisamos muito do Espírito Santo essa noite. Nós te adoramos em espírito e verdade. Te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor possa ter falado no teu coração como falou. Que nós possamos testemunhar do que ouvimos essa noite. Que nós possamos revalorizar, ressignificar o que de fato tem valor para Deus. Você é convidado a permanecer um pouco mais conosco. Temos uma mesa, temos um lanche. Talvez você queira, após a oração final, abaixar sua cabeça e pensar. Talvez. Mas depois que terminar, tem um momento de comunhão conosco. Nos conheça um pouco. E que essa semana o Senhor possa, e Ele pode, transformar a sua vida. Vamos orar? Pai, é com grande júbilo, é com grande alegria, é com imenso prazer que a Igreja de Jesus celebra o nome de Jesus Cristo essa noite. O único Senhor, o único Deus verdadeiro, que venceu a morte, que reina eternamente. O Messias ungido, a esperança de todos os povos, o anseio dos desesperados, dos angustiados. Ah, Jesus Cristo, o Senhor está aqui. E existe uma chance para nós. Que o nosso coração se encha de alegria celeste e que a vontade de Deus estabeleça em nós uma nova motivação para viver. E que aqueles mortos ressuscitem e que o nome de Jesus seja o único nome glorificado essa noite. Que essa semana a alegria do Senhor seja a nossa força e a esperança no reino vindouro de Jesus Cristo seja a única esperança dos nossos corações. Se temos de perder, perderemos. Contudo, um dia reinaremos com Cristo. Obrigado pela tua vitória, pelo teu amor
Em nome de Jesus. Amém.